Oi, gente, tudo bem? Tudo. Ah, com a gente? Não, é com os ouvintes. Enfim, oi, gente, tudo bem? Bem-vindos ao Piratas do Espaço, podcast que a gente fala sobre filmes e games e séries e tudo mais, não exatamente nessa ordem, não sempre. Um pouquinho de música às vezes. Depende. A gente gosta muito de falar de música. É estranho, nenhum de nós, eu e o Luan principalmente, que somos os que mais falamos de música, nenhum de nós é músico, nenhum de nós tem qualquer sabedoria musical, tipo... Ler partitura. ler partitura, coisa não teórica, o contrário de prático. A gente não sabe nada dessa... Não, a gente não sabe nada prático nem teórico, deixa pra lá. Mas mesmo assim a gente gosta muito de falar sobre... Caraca, essa música é muito boa, eu não sei qual é o nome disso. Tipo, apreciador musical. Amador. Então, vocês devem ter percebido que as pessoas que estão conversando comigo não são as de sempre. É um podcast especial. Yay! Meu nome é Vitor, como vocês já sabem. Ou se você estiver ouvindo pela primeira vez, você não sabe, então meu nome é Vitor. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. E comigo tá aqui do meu lado os convidados especiais. Oi, gente, eu sou o Felipe. Okay. Vocês já devem ter ouvido menções sobre mim, porque eu sou fã número 1 deles. Sempre mando mensagens e tweets e posts e curto o podcast no iTunes e dou 5 estrelas, essas coisas que eles sempre pedem. Ele é basicamente o único ouvinte que interage. Mentira, não é. Eu sei que não é. Desculpa a todos os ouvintes que interagem, eu sei. As pessoas que ouvem, eu sei, eu tô ligado nos comentários. Agora, a outra convidada. Oi, eu sou a Isadora. Eu sou a ouvinte silenciosa que nunca comenta e nem deixa nenhum comentário, mas eu sou esposa do Felipe também. Sim. Então Cunhada é do Vitor. Cunhada do Vitor. Meu irmão é minha cunhada. Podcast em família. Podcast em família, um podcast especial, principalmente porque ele está sendo gravado em Portugal. Porque é por isso, inclusive, que o áudio não deve estar muito bom como geralmente está, porque eu não tô com o meu microfone, eu tô gravando no microfone do computador, do notebook, que não é grande coisa. Mas a gente vai fazer o que a gente pode e vamos lá pra vinheta de abertura. Solta a vinheta. Ok, vou deixar essa passar, mas não faça isso. Então, como eu disse, a gente está em Portugal. Eu tô em Portugal porque eles dois estão morando em Portugal. Na cidade... Como funciona aqui? Tem estado? Porque é Não, aqui um país muito são menor. distritos. São distritos. É o distrito do Porto, mas a cidade também é do Porto. Uhum. E... Só que tem outras cidadezinhas pequenas, tipo Matosinhos, Vila Nova de Gaia, que elas todas ficam no distrito do Porto, mas são cidades diferentes. E as pessoas chamam só de O Porto. O Porto. Eles moram no E Porto. junto, eles escrevem junto mesmo, O Porto, O-P-O-R-T-O. Sério? É uma palavra Muitas só. vezes você encontra escrito assim. Principalmente quando tem algum texto em inglês. É engraçado. Ok, isso é muito estranho. Mas, eles estão... Vocês estão morando aqui já faz alguns meses. Não faz nenhum ano. Ainda não. Talvez... A Isadora chegou em seja setembro mais... e eu cheguei em outubro. Então tem quase um ano. Foi só um mês de diferença entre vocês? Tinha a sensação de que era mais. É porque eu fui pro Rio antes. Ah, sim. Ok, tá bom. Ela foi pro faz Rio, sentido. ficar com uns dias com a mãe dela, aí a gente foi pro Rock in Rio. Ah, E sim. depois que eu vim pra cá. É. Então eu passei alguns dias aqui já, eu já tô no final da viagem, que durou umas
2 semanas e meia, mais ou menos. E aí eu queria conversar. Muita coisa aconteceu nesses dias que a gente estava aqui. A gente teve um Rock in Rio, a gente assistiu um filme, a gente teve uma parte da Copa e provavelmente quando esse podcast sair a Copa já vai ter acabado. Não, depende de quando eu for editar o podcast. Mas enfim, a gente nesse momento que a gente está gravando, o Brasil foi eliminado há muito pouco tempo. Então estamos todo mundo feliz, muito empolgado para falar sobre resultados de Copa. Pensando assim, a gente pode pular a Copa, né? Sei lá. E eu queria conversar sobre como tem sido a vida, como as diferenças de Portugal, assim. Não fazer um podcast sobre viagem em Portugal, mas é uma coisa interessante, porque o tempo que eu passei aqui, por mais que pouco, foi uma experiência, porque... Portugueses são estranhos. Sim. E ao mesmo tempo... Diferentes. É tudo diferente, mas familiar, porque é a mesma língua, só que um pouquinho diferente. Os costumes que assim, eles têm muito vindo do fato deles serem parte da Europa, da União Europeia, mas a gente meio que herdou algumas coisas deles. Então é estranho como é familiar tudo, como eu já disse. A Isadora de vez em quando comenta que o carioca, ele é extremamente português. É porque ela morou no Rio de Janeiro, então ela pode contar melhor. Eu morei no Rio de Janeiro e todas as coisas típicas de lá que você fica, nossa, isso é muito coisa de carioca. Vindo pra cá, você vê as mesmas repetições. Você fica, nossa, não é carioca, é coisa de português mesmo. Até o chiado. O chiado é uma das coisas mais, assim, mais marcantes. Eu tava notando isso também. Ora, pois. Tendo um co-host carioca que é o Luan. Beijo pro Luan. Beijo pro Luan. Eu notei bastante o chiado português. E tem o jeito também mais direto, um pouquinho mais direto do carioca, que o português tem muito mais. Uhum. Um pouquinho mais bruto. Um pouquinho mais bruto, talvez. Isso é uma coisa que eu já comentei com vocês, as histórias que eu ouvia do povo português, pra mim era tipo, caraca, eles vão ser mais rudes do que, sei lá, pessoas rudes. Mas eu cheguei aqui e todo mundo é um amorzinho. Eu fui... Uma pessoa foi rude comigo. Não, minha experiência como alguém que veio passar um tempinho só. Não, mas até por experiência própria mesmo, eu não sinto eles tão rudes. Eles são muito mais diretos. Por exemplo, eles respondem literalmente a pergunta que você fez. Enquanto no Brasil, quando alguém faz uma pergunta, por exemplo, você sabe chegar no posto? Aqui eles respondem sim. E esperam você perguntar, ok, como que eu chego no posto? No Brasil não, você perguntaria pra ele, você sabe chegar no posto? Claro, eu te levo lá e não sei o que, vamos ali, é por ali, esquerda, direita. Não, mas aí eu tenho um amigo que tá indo pra lá, ele te leva lá. Então, dependendo de como você aceitar essa resposta, você pode achar que eles são rudes. Mas, a maioria das vezes, eles são só diretos. Eu acho que talvez eu tenha vindo já com isso em mente, então eu nunca conversei com nenhum. Não, mentira, eu nunca deixa pra esse tipo de resposta, mas eu não sei, talvez... Quando você vive todos os dias, às vezes você esquece, e aí, às vezes você faz uma pergunta e eles te respondem da maneira que não era que você queria. Mas no geral... Às vezes, assim, eu achei... Educados. A gente teve um momento que nosso pai tava conversando com a gente sobre um monumento lá, e aí para um português surgiu, aparatou, como você disse,
Exato. Um português que resolveu ser guia turístico lá. Ele não só corrigiu o que meu pai estava falando, que era o ano que a torre lá foi construída. O elevador de Lisboa. O elevador de Lisboa. 1902, que ele falou. O papai achava que era 1920, 20 alguma coisa. 20 e ele, não, na verdade é 1902. Eu acho que tinha uma magia que assim que alguém fala a data errada, aquele rapaz surge Eles do além. Exato. Mas eles não são mal educados. É que eles são ríspidos mesmo. Uhum. E no português brasileiro a gente tem um cantar e a gente fala cheio de amor e suavidade. Quase faz um carinho quando estamos conversando com alguém. Aqui é pá, na cara. Pular. Sim, não quero. A menina vai querer alguma coisa. Sim. E se a menina é muito engraçado. Você tá falando diretamente com a pessoa. O menino quer alguma coisa? Ou a menina vai querer alguma coisa? Que menino? E às vezes não tem eles outro estão menino. falando com uma senhorinha de 95 anos. Viram pra senhorinha e falam: a menina vai querer algo? 95 anos não é uma menina, gente. Para. Mas bem, é uma menina. É um povo europeu, dá pra como alguém que já... Desculpa, gente, esse podcast vai ser um pouquinho snob, chato, mimado, babaca de viagem. Eu sei, eu reconheço isso e vamos partir em frente, né? Mas ficar um tempinho em Londres, eu percebo como, tipo, tem uns padrões de comportamento educado de europeu, assim, que não é uma coisa, eles são melhores. É uma coisa diferente, um jeito de agir. Eu não sei explicar, mas é uma... Eu acho engraçado que muita gente que viaja pra fora, quando volta pro Brasil, fala: não, porque aquele povo de lá é muito rude, eles são muito grossos. Francês é um povo muito grosso. Inglês é um povo não tem nem um pouco de amizade no coração e tudo mais. Aí o português, a gente também fala que o português é muito grosso, muito ríspido. Mas eu acho que é porque eles são mais diretos e o brasileiro é um povo que tem muito amor no coração, né? Chega dando beijo em todo mundo, abraçando. Eles são mais distantes um pouco, mas isso não é necessariamente ruim. E falando por experiência própria, porque eu conheci vários portugueses aqui. Eu estou trabalhando aqui. Eu tenho um grupo de amigos que joga Pokémon GO comigo. Eu tenho um grupo de amigos que joga Destiny comigo também. Sim. E são, como eu estou morando aqui no Porto, então eu conheci mais um pessoal mais local para eu conseguir jogar nos horários que eu posso jogar. Porque a diferença daqui pro Brasil, algumas vezes é 4 horas. Uhum. Então, esse povo que joga comigo são todos super carinhosos. Eles ajudam sempre que a gente precisa. Eles querem saber da nossa vida, de não intrometidos, mas... Como você tá bem? Quando você fala, não pude jogar essa semana, eu tava meio mal. Eles, mas o que foi? Tem alguma coisa que a gente pode fazer pra ajudar e tudo mais? Tá melhor. Então eles... Quando você conhece eles, você vê que eles são muito carinhosos. Eles são o mesmo tipo de amigos que eu tinha lá no Brasil. Uhum. Então é mais... A primeira impressão talvez seja algo que prejudica. Mas eles são gente como a gente. Talvez olhar, tipo, com olhos mais amigáveis também ajude. E, tipo, talvez algumas pessoas já esperem ser vistos de maneira... Até eu tava meio assim, porque antes de vir eu li uns artigos de tipo... Tá indo muito brasileiro pra Portugal e os portugueses não estão gostando porque eles são mal educados. Porque os brasileiros que estão vindo, tipo, a maioria... Talvez não a maioria, mas a minoria vocal, assim, é mal educada. E aí eu cheguei meio... não, se eles virem que eu sou brasileiro, se eles ouvirem minha voz e ouvirem meu sotaque, eles vão perceber que eu sou brasileiro e já vão
franzir a testa lá, coisa assim. Mas eu tava enganado. Eu tava bem enganado. É porque tem as leis que todo mundo tem que seguir e tudo mais, e tem aquelas regras não escritas da sociedade. Uhum. E como a gente tem o jeitinho brasileiro de resolver as coisas, e eles são mais rígidos em relação à lei, Uhum. em relação a ordens, em relação a essas coisas. Então, tem essa diferença mesmo, que alguns portugueses ficam incomodados da maneira que alguns brasileiros vivem a vida. Então, como tá vindo realmente muito mais brasileiro, você ouve mais falar disso mesmo. Mas no geral não. No geral eles não têm preconceito com a gente, assim, pelo menos as pessoas com quem eu convivo. E é só vir com o coração aberto mesmo. Sim. Acho que é muito da receptividade também da nossa parte. Eu vim e senti muita falta de todo mundo, muita falta da família. E cheguei logo no inverno, então senti falta do calorzinho, tava com muito frio. Então eu me sentia atacada todos os dias. Achava que todos os dias tinha um português sendo grosso comigo. Mas hoje, que o sol está lá fora, tá quentinho, não acho que é só porque tá quentinho que os portugueses são mais simpáticos. Eu acho que eles são simpáticos, eu que tô aceitando melhor as coisas ríspidas deles. Sabe quando você não sabe de nada e você quer uma informação e você chega num lugar e você quer que a pessoa te trate como a sua mãe te trata quando você tem uma dúvida? Uhum. Não vai ser assim. Eles vão te dar a resposta que você quer e pronto. Às vezes eles não vão te dar resposta. Se eles não souberem, eles não vão te dar a resposta. Mas quando a gente vem para outro continente e a gente não sabe o que fazer, quando a gente pergunta e recebe essa resposta direta, às vezes é o que a Isadora falou. A gente sente mais. Machuca um pouco. Exato. Mas bem, como brasileiro, eu digo que eu achei os portugueses amigáveis. E, talvez tenha ajudado que eu vim em época de Copa do Mundo, então era toda vez que era mencionado que eram os brasileiros, tinha algum português muito interessado com a nossa opinião sobre futebol. E era tipo, eu vou parar meu dia pra saber o que esse cara tem pra dizer sobre futebol. E aí? E o Neymar, que ele leva a seleção pra vitória? E aí, você acha que o Brasil ganha? E aí? Você acha que Portugal ganha? Teve um moço lá no pub que perguntou isso. E aí, vocês acham que Portugal ganha? E você era um que não acreditava muito e... Mais ou menos. É e não é, né? Eu acho que Portugal tem o melhor jogador do mundo, mas que como um time não era... O Guedes. O Guedes, Gonçalo Guedes, mas como um time não era tão bom. Podia chegar lá na frente se o Cristiano Ronaldo tivesse aquela super dia de Cristiano Ronaldo, sou lindo, mas... Sim, o meme do Cristiano Ronaldo sendo um péssimo pai e super vaidoso foi uma das melhores coisas que saiu da Copa. Apesar de ser um plágio. O brasileiro sempre queimando, né? Sempre. Você já viu na internet, no Twitter, essas coisas assim, que sempre nessa época de competições, alguma coisa do tipo, tem uma disputa entre brasileiros e portugueses, como se fosse... Eu lembro que teve uma guerra mundial dos memes. Meu Deus. Eu entendo porque tem esse conflito brasileiro e português. A vergonha alheia desse povo, meu Deus. A guerra memeal, como eles chamam. Eu fico irritado só de pensar. Mas bem, tem que estar se divertindo, né? Então fazer o quê? Mas realmente, o Brasil e Portugal por algum motivo estavam nessa o meu craque é melhor que o seu, não sei o quê. Aí teve... Portugal tá criando os melhores memes de Copa, então
Portugal ganha a Copa dos memes. E sei lá o que, e aí o Brasil tá com nada, o Brasil é o meu maior exportador de memes do mundo, mano, é uma bagunça. Eu não sei de onde vem isso, de onde vem essa rivalidade momentânea de momentos, mas memes. Mas sabe uma coisa que aqui é melhor do que lá no Brasil? A estrutura do Rock in Rio. Uau, boa maneira de puxar o assunto. Na verdade, eu concordo, a gente tinha concordado isso. Ano passado eu fui no Rock in Rio do Rio, a gente foi. Fomos. E eu conversei um pouco com o Luan sobre as coisas, sobre como foi. E assim, Rock in Rio do Rio a gente já tem uma certa experiência. Lá vem um pouquinho mais de babaquice, sim, obrigado. Mas a gente tem ido bastante para esses festivais. Rock in Rio. A gente foi no Rock in Rio, sim. Rock in Rio do Rio. E por mais que tenha boas memórias, eu sempre penso, mano, eu cansei muito. Eu cansei pra caramba nesses dias que eu passei. E assim, um dia você já fica cansadíssimo. A gente vai em 2, vai em 3. Dependendo do fim de semana, a gente vai no fim de semana inteiro lá, que são 4 dias, na verdade. Então, é mais do que um fim de semana. E aí, você pega esse Rock in Rio que a gente foi agora em Lisboa, e são 2 fins de semana, só 2 dias cada fim de semana. Eu não sei se foram todos assim, ou se esse foi um pouco menor. Mas esse foi um pouco menor mesmo. Acabou que eu fui grato por isso, porque traz bem menos fadiga, assim. Eu acho que eu fui em quase todos os dias do Brasil. A diferença é que o do Brasil, ele é muito maior, ele tem muito mais atrações, né? Não, e assim... Sem contar que a área é muito maior. E eu acho que isso vem porque é uma coisa... Tipo, ele é um evento grande pra trazer muita gente, ele traz muita gente pra ser um evento grande. E é muito custoso levar as bandas pro Brasil, né? Então acaba que quando eles têm essa oportunidade, eles querem levar o máximo possível. O que faz sentido. O que faz muito sentido. Mas aí, por ter 2 palcos e um monte de atração, e esse último ano teve a arena de jogos, e o Rock Street, e o palco digital e tudo mais, foi no local das Olimpíadas, no Parque Olímpico. Sim. Então é tudo muito grande, a gente tem que andar muito, e tem que andar muito até a estação. Acaba que a maneira também que é o terreno, que é um terreno muito plano, para conseguir ficar num lugar bom para ver o palco, você tem que andar muito, você tem que ficar lá na frente e passar muito tempo em pé, com um monte de gente te esmagando. Uhum. Não, tem muita gente, o povo, todo mundo socado um no outro lá, muito, muito apertado. E meio claustrofóbico. Meio claustrofóbico, sim. Aí você tenta andar de um lugar para outro, você tem que se cavar lá entre as pessoas. É meio estressante até. Uhum. Se você consegue ficar parado num lugar que você possa descansar e assistir o show sentado, ou qualquer coisa assim, você tá a 500 metros do palco principal. E isso é meio chato. Você tem que escolher, ou é conforto ou é assistir o show bem. E às vezes você não consegue nenhum dos dois, na verdade. Você tenta ir lá pra frente pra assistir o show bem e você fica preso num meião lá e é meio chato. Uma coisa que você falou, assim que chegamos no Rock in Rio, como vocês já foram a vários, você até comentou, chegando nesse Rock in Rio aqui desse tamanho, quem só veio no de Lisboa não sabe o que é Rock in Rio, justamente pelo tamanho. E já no último dia você tava, não, esse aqui é muito bom, o terreno é muito bom, a estrutura é muito boa, provando que o tamanho, de fato, não compensa em todas as áreas. Sim, eu inclusive ia perguntar pra você como
você se sentiu nesse Rock in Rio tendo sido seu primeiro? Eu nunca fui no Rock in Rio, porque quando ele voltou a acontecer no Brasil e no Rio, que seria mais fácil pra eu ir, eu já ficava não gosto tanto de festival, porque eu tenho 1,5 m. Ir pra um festival, eu não vejo nada. E num show de multidão, pista, eu não vejo nada. É muito desconfortável. Então, quanto mais gente, pior. Então, quanto mais gente, pior. Eu geralmente quero ver o último show, que é o da maior banda, e aí eu já tô exausta. Eu odeio pegar sol, então se for num dia Rio de Janeiro, calor, 40 graus, chega o último show, eu não tô nem aproveitando. E aqui é aquele oposto. Porque tava sol, tá verão, mas tava fresquinho, não tava aquele calor absurdo. Tinha muita estrutura de sombra. Eu adorei o fato de ser num vale, que quando a gente ficava longe pra caramba, a gente ainda via o palco, via todo mundo. Foi muito, muito bom pra mim. Sim, a estrutura do Rock in Rio. O local foi uma coisa que... Agora eu tô mimado. Eu não quero mais um festival que não seja num lugar assim, que é num vale. O palco tá lá embaixo e o terreno vai crescendo, vai subindo de acordo com quanto ele tá longe do palco. Quanto mais longe do palco, mais em cima você tá. Então não vai ter ninguém na sua frente pra ver o palco. Mesmo que você esteja a 100 metros lá, você tá num lugar que tem uma visão boa dele. Uma visão periférica, de cima. E isso é muito legal. Mesmo assim, a gente podia ver de longe. E o mais longe que a gente viu, o show da Katy Perry, Diva, a gente ainda tava numa distância que eu sei que no Rio a gente estaria no meio de uma galera. Sim. E a gente tava num lugar mó abertinho, mó gostosinho de assistir. Sim, foi bem confortável. Aí, no dia do show do Killers, a gente conseguiu ver tipo, um pouco do lado do palco, num lugar muito bom de ver tudo que estava acontecendo. Dava pra ver o Brandon Flowers sendo maravilhoso. The Man. Aquele sorriso maravilhoso, aquele charme. Eu acho que ele parece cada vez mais bonito, porque a banda dele é cada vez mais feia. Né? Tem esse ponto. É muito engraçado. Um parece membro de gangue russa de filme, o outro parece um hillbilly. O baterista é o único que eu não consigo lembrar a cara dele. Mas também... tem pelo menos uns dois que parecem ser tipo... Foi muito divertido. A estrutura era muito boa. Era por ser menor, e isso, como você disse, foi uma coisa que eu esnobei no começo lá. Eu falei, nossa, que palco pequeno, mas a estrutura menor deixou o festival mais íntimo, assim, mais pessoal. Eu me sentia mais próximo dos artistas, porque toda vez que eu ia pro Rock in Rio, no final dele, eu tava numa crise existencial. Tipo, olha só essas centenas de pessoas vendo uma pessoinha em cima do palco e eu sou só uma dessas centenas de pessoas, centenas de milhares, né, no caso. Essas milhares de pessoas vendo uma pessoinha em cima do palco e eu sou só uma das milhares de pessoas. Eu sou um ninguém, eu sou poeira no vento, eu não presto pra nada. Eu ficava nessa, eu ficava tipo, caraca, minha vida não faz sentido. A vida desse cara faz sentido. Olhando pro Justin Timberlake, sei lá, pro cara que tá em cima do palco. E aí eu ficava muito tenso. E nesse não, nesse é tipo, tô aqui junto desse cara. A gente é amigo. Ele é meu amigo, eu sou da família do Muse. Que delícia. Realmente muda assim o jeito de ver. E como eu tava olhando de cima, eu me senti superior a ele, não, mentira. Isso já é outra coisa. Foi legal. Qual foram os seus shows favoritos? O meu vai ser sempre o Muse. O Muse é um show maravilhoso. As músicas são maravilhosas. Você olha cada membro da banda, parece que é o melhor instrumentista, é o melhor baixista de todos os tempos, é o melhor guitarrista de todos os tempos, é o melhor baterista de todos os tempos.
Eles são tão incríveis, eles conseguem fazer umas coisas tão inimagináveis. Tem o baixo com a tela touchscreen lá, que ele faz o dubstep ao vivo. Eles fazem umas coisas tão incríveis que eu não tenho palavras pra descrever exatamente o tanto que eu acho eles incríveis. Sim, ok. O show do Muse, eu sempre espero que vai ser maravilhoso, porque é sempre maravilhoso. Eles entregam isso e eles nunca decepcionam. Então foi tipo o melhor show porque eles eram a melhor banda pra fazer o melhor show lá. Não tinha muita concorrência. Mas eu fiquei muito impressionado o quanto eu me diverti no show do Killers, porque eu não lembrava que eu gostava tanto de Killers. Porque Killers era bom nos anos 2000. Sim, mas era quando eu escutava. E agora, 2018, eu tô lá falando, caraca, eu gostava muito dessa música há 10 anos. E dessa, e dessa, e dessa. E eu me diverti muito. Foi muito bom. Foi muito divertido, eu Foi gostei mesmo. bastante. Eu... E o teu show preferido? Com Com certeza da Ivete Sangalo. Não, Ivete, Veveta, meu Deus, ela é maravilhosa, eu adoro essa mulher. Foi até estranho que o show principal do dia da Ivete foi antes de outros shows de pessoas menores, assim. Katy Perry. Quem é Katy Perry, mano? Não, mas a Ivete é muito incrível e ela teve bebês gêmeos e tá lá dançando e ela para o show e fala assim, que ela vai sair, vai dar peitinho pra eles, pros bebês e meu Deus, Ótima. ela é ótima. Duas coisas também sobre o Rock in Rio aqui. Uma coisa que eu acho incrível é que de vez em quando a câmera mostrava uma cena de cima, assim, e você conseguia ver o chão. E no Brasil é tanta gente, mas tanta gente, mas tanta gente, e quando filma de cima, você só vê cabeça, você não consegue ver o chão. E a outra é que a estrutura estava tão legal que pela primeira vez eu consegui ir para um Rock in Rio e aproveitar as coisas que não são show. Porque no Brasil, como a gente falou, você tem que chegar tão cedo e ficar tão parado num lugar para ver do lugar perfeito, senão você não consegue andar, que você não consegue aproveitar tanto. Pelo menos eu nunca tinha conseguido. E nesse dia eu consegui até na tirolesa. Foi divertido. Verdade. Nossa, ir na tirolesa no Rock in Rio do Rio é um feito, uma conquista. Eu tava procurando aqui uma coisa porque eu queria ver a banda que tava tocando. A banda que tava tocando no stand de games. Muito boa. Foi muito boa e eu queria citar o nome deles porque, assim, RNG... Major. RNG Major, é esse mesmo. Random Number Generator. Random Generated Number. Não, pera. RNG, não? RNG é Random Number Generator. Enfim, eles estavam tocando músicas de games e era muito bom. E assim, eles falaram que eles formaram a banda lá, pro Rock in Rio, e aí eu conversei com o cara porque, assim, como era a parte de games lá e já tava tocando o show da Jessie J, Tinha 6 pessoas e nós éramos 3. Não tinha ninguém lá. É porque a parte foi no último dia isso e já tinha acabado as competições. Então ali era realmente era o final do final. Sim. Mas tava muito bom, eles tocam muito bem. Sim, aí eu consegui conversar com um dos caras da banda e eles falaram, a gente formou essa banda pro Rock in Rio e a gente deve continuar. E aqui tá a minha página do Facebook. Eu vou botar o link da página do Facebook, vocês deem like, por favor, me ajudem nisso. Eles são muito bons. Eles são muito bons. Eu quero mais conteúdo deles. Eu quero que eles postem vídeos na internet, que postem as músicas pra baixar. Eu quero ir no Rock in Rio pra ver esses caras tocando. Vitor, o que você achou do tema de Dragon Ball Z em português de Portugal? Então, eu tenho um amigo, o Luiz, a gente conversa num chat do Discord e a gente tem um bot lá que toca músicas. Quando você pede pra ele tocar música, ele toca música. Enquanto a gente tá jogando e tudo mais. Gente, a tecnologia, né? Pois é. E aí
E aí, um dia desses, o Luiz resolveu botar todas as músicas em português de Portugal do Dragon Ball. Tipo, toda a saga em português de Portugal. E eu só consegui lembrar dele. Quando eles estavam tocando lá a versão errada, a letra tava errada. E todos eles cantando a letra errada. Foi muito engraçado. Sim, foi divertido. Foi muito divertido. E é isso. Eu só queria mencionar mais uma coisa da Ivete. Eu fiquei muito, muito triste porque ela tocou muito das músicas novas. E é tipo o Bon Jovi. Quando você vai num show do Bon Jovi, você quer ouvir as músicas antigas. Você não quer ouvir as músicas novas que são ruins. Mas assim, as músicas da Ivete novas não são ruins. Elas só não são conhecidas. E quando eu digo conhecidas, eu quero dizer conhecidas por mim. Eu queria cantar junto, mas eu não conseguia. A música da Banda Eva, daquele Sim, Banda Eva ao vivo. Exato. Mas assim, fora isso, show perfeito. Eu gostei muito da música do Groovy. No Groovy, pega. Essa mesmo. Muito boa, muito boa. Eu gostei de... Eu acho que a Ivete meio que adaptou o show dela para um festival de rock. É, uma coisa mais, que era um mais dia pop, assim, Era o dia que tocou Jessie J, tocou Katy Perry. Uhum. Então eu acho que ela meio que adaptou para trazer todos os gostos. Então não foi menos poeira, levantou poeira e foi mais pega no groove. Mas essa música é muito legal. Sim. Última coisa do Rock in Rio, o que você achou de assistir um jogo de futebol no palco principal? Nossa, eu tinha esquecido disso. A gente assistiu... Não, os portugueses, eles são muito interessados por futebol. No nível brasileiro, só que de maneiras diferentes, eu diria. Do jeito português. Do jeito português. E aí, Portugal passou para as oitavas de final contra o Uruguai. E aí eles falaram, mano, vai ser na mesma hora que o Rock in Rio vai passar durante o Rock in Rio. A gente da Ivete, não é? A gente tem Iam que fazer ter duas alguma coisa. atrações na mesma hora. Ia pegar uma parte do show da Hailey Steinfeld, que eu conheço 0 músicas. Mas ela é uma ótima atriz. Eu já assisti alguns filmes com ela. Uhum. E ia pegar uma parte do show da Bebeta. E aí eles falaram, mano, vão passar... Eu não sei se isso é uma coisa que eles já estavam esperando ou se não. Não sei, até porque se eles tivessem passado em primeiro colocado no grupo, eles não estariam nessa... Eu acho que eles estavam já com isso na cabeça, porque eles não são muito bons em adaptar coisas inesperadas. Por exemplo, você pede um prato e pede pra tirar alguma coisa, eles acham esquisito você mudar o prato. Então eu acho que eles já estavam pensando que isso podia acontecer, já era algo que eles já tinham no mindset de talvez mudar o horário, por isso que não foi um escândalo, foi só tipo, vamos passar o jogo nesse horário, a gente empurra os shows pro lado e tá tudo certo. Foi ótimo. Não, a única tristeza nisso foi que o Uruguai ganhou, a gente teve que ver um monte de português ao nosso redor triste por causa da derrota, mas assim... Mas teve gol e foi lindo! Foi a reação, gol. porque eu não vi o gol, eu tava deixando o celular. Mas, não, e assim, olha, com todo respeito aos brasileiros e eu amo minha terra e tudo mais, mas pelo amor de Deus, gente, aprende a perder, porque os portugueses, eles perderam e eles bateram palmas, eles falaram, nosso time, nossa seleção jogou bem pra caramba, a gente tá muito orgulhoso do que eles fizeram. O povo foi pro aeroporto pra ver a seleção, pra aplaudir, pra agradecer o trabalho que eles fizeram. E assim, eles não passaram das oitavas. Imagina se eles tivessem ganho. Eu sei que tem um pouquinho de diferença de expectativa. Portugal... verdade. Que o Portugal foi mais longe até hoje na Copa do Mundo foi terceiro colocado. E o Brasil ganhou 5. Mas o futebol é um esporte que sempre para ter vencedores vão ter perdedores. E nem sempre o melhor time vai ganhar. O pior time pode ter uma estratégia muito boa ou então jogar com o coração e a alma de todos e usar a força do Goku para ganhar o jogo. E pode acontecer. Sim. E a gente
A gente perdeu, beleza, mas é fazer o quê? Seguir em frente. A gente se mantém, espera que os jogadores saiam com dignidade disso e consigam manter a cabeça erguida para a próxima Copa. O time do Brasil é muito jovem, eles têm capacidade de jogar mais Copas juntos. E a torcida tem que aprender a respeitar os jogadores, eles são profissionais que estão trabalhando, apesar de ser nosso sonho, ganhar o Hexa e blá blá blá, eles estão trabalhando, eles têm pesos emocionais para lidar ali também, e atacar eles por nada não faz nenhum sentido. Sim. Além de eles serem profissionais e estarem fazendo o trabalho deles, eles são pessoas também, né? Uhum. Então, em outras palavras, deixa o Fernandinho em paz, meu Deus, Ele fez um gol contra, sim, mas, mesmo assim, agora já passou o calor do momento, todo mundo comete erros, então segue em frente. Não fiquem mandando mensagens pra ele no Instagram falando que ele é a pior pessoa e que ele vendeu o jogo pra Bélgica, pelo amor de Deus. Porque até se ele tentasse de propósito fazer aquele gol, não ia dar certo. Ele não conseguiria, se aquilo fosse de propósito, ele não conseguiria acertar tão bem. Mas bem, terminamos aqui a parte ostentação / futebol / Portugal. Eu queria conversar com vocês sobre um filme que a gente assistiu. Porque esse podcast, a gente tem um grande viés em relação a filmes de super-heróis. O quê? Que absurdo, como pode falar isso? A gente fala muito sobre vários filmes, principalmente blockbuster, mas quando é de super-herói a gente precisa conversar sobre. E o filme que veio agora é um filme que a gente tá 14 anos esperando. Ele junta o melhor dos dois mundos, né? Ele é tipo a Miley Cyrus. Filme de super-heróis e animação. Filme da Pixar. Pixar da animação. Sim, Incríveis 2 tá aí. Saiu aqui, saiu no Brasil também, porque alguns filmes não saem aqui ao mesmo tempo, porque Homem-Formiga só sai em agosto e eu sinto muito por isso. Quando eu voltar pra Brasília, eu vou assistir no dia. Sem dar spoilers, por favor. Eu sei que você vai falar no podcast, eu vou escutar, mas façam a zona sem spoilers. Bem, eu já ia falar Homem-Formiga, mas a gente assistiu Incríveis e foi uma experiência. Pixar continua maravilhosa. Posso dizer que nós três gostamos. Sim. Com certeza. Ok, a gente gostou. Gostou muito, é o melhor filme da Pixar, de acordo com nós três. Não, mas falando sério. Falando em melhor filme da Pixar, eu ainda tô esperando aquele podcast que você prometeu há alguns 1000 podcasts atrás sobre os melhores filmes da Pixar. Sim. Fecha parênteses. E os melhores filmes da Disney é outro que eu queria fazer. Mas bem, a gente já assistiu. Que a gente gostou, ok, isso já foi tirado do caminho. Uhum. O que é Incríveis 2? Ele continua do momento que o 1 termina, o que é bem legal. Sim. São 14 anos de diferença, 15 anos de diferença. A tecnologia mudou, a Pixar mudou, os filmes de animação mudaram, os filmes de super-heróis mudaram muito. E aquela família maravilhosa que você conheceu e ama. Exato. E quer fazer parte. Eles continuam a mesma coisa, mas visualmente eles estão maravilhosos. Nos primeiros segundos lá eu já tava, uau, esse é o cara que a Violet gosta porque ele tá com uma cara completamente diferente. Eu não sei se vocês também sentiram isso. Dele eu não lembrei exatamente, mas a família principal, os Incríveis, eu senti muito o tanto que a tecnologia melhorou. Sim. Porque é o mesmo estilo visual, mas a imagem tá incrivelmente muito linda. Eu gosto de falar, eu não sei se eu sou o único trouxa que fala isso, mas eu cito os filmes da Pixar que eles têm duas grandes revoluções visuais, assim. Teve toda aquela... a era de ouro lá, que teve Toy Story e Vida de Inseto, Os Incríveis e tudo mais. Carros.
vou ignorar isso. E aí teve Ratatouille, que foi a primeira grande revolução, que eles começaram a fazer as coisas parecerem menos de plástico, assim, a luz batendo nas coisas, principalmente a pele das pessoas. Foi a coisa que mais impressionou, assim, pra mim, na época. Eu não sei se outras pessoas também... Acho que o Fred, ele estaria suando aqui agora pra falar sobre isso. E um tempo depois veio com O Bom Dinossauro, que é um filme completamente medíocre da Pixar, mas visualmente ele trouxe uma outra revolução que é mais nas paisagens, sim. Eu queria dizer que tem um filme que a gente esquece, que é Valente. É o filme que mudou Os cabelos. Sim, isso é verdade. Cabelo, pelo... Não, mas vários filmes têm, tipo, um elemento que eles falam, esse elemento está maravilhoso, vamos fazer um filme disso. Aí tem um elemento que é a água, outro elemento é o pelo, o cabelo. Mas o Ratatouille foi rosto de gente. Sim. Pessoas parecerem pessoas. Pessoas não parecerem bonecos, porque não são mais brinquedos. Exato. E o Bom Dinossauro, que tinha aquelas paisagens maravilhosas. Eu ficava, que filme, não me importa com essa história, olha essa paisagem. Não, Bom Dinossauro é tipo... A Disney Animation Studios mesmo, teve uma época, um tempo atrás, que teve o Dinossauros, né? O filme chamado Dinossauros. E ele era em 3D, só que os cenários, eles eram filmados, e aí eles botavam os personagens nesses cenários lá, e com computação gráfica e tudo mais. De alguma forma, o Bom Dinossauro tem um visual mais bem feito do que o Dinossauro da Disney. Eu não sei como eles fizeram isso. Magia. Eles roubaram a magia Disney. Magia Pixar Disney. Acho que eles transformaram o mundo pra ficar um mundo mais parecido com o Bom Dinossauro. A gente não percebeu. Você perguntou da primeira impressão saindo do filme 1 pro filme 2 agora. Uhum. E vocês tiveram essa impressão visual muito diferente. Na verdade, pra mim foi meio que o contrário do que acontece na vida real. Que você tem uma memória e você lembra. Na sua memória tem aquela coisa linda e aí quando você vê o real, ele é só real. Pra mim foi meio que o contrário. O 1 é o mundo real e o 2 é a minha memória. Então era assim, muito parecido. Eu não tive nenhum impacto de... Isso tá estranho, mas foi tipo, isso é quase uma memória de tão lindo que é. Mas o que me impressionou foram as músicas, muito mais do que o visual. Porque eu ficava boba, parava só ouvindo a música e ficava, caraca, que filme maravilhoso. Michael, eu não sei pronunciar o nome dele, Giacchino. Ele é um deus. Essa trilha sonora, a trilha sonora de Incríveis é a melhor trilha sonora de todos os filmes da Pixar pra mim, na minha opinião. E assim, isso é dizer muito, muito mesmo, porque todos os filmes da Pixar tem músicas excelentes do Randy Newman. Não todos, né, mas uma grande parte tem... Não, mas é engraçado que as outras que eu penso, não, mas calma aí, Up também é maravilhoso. Up também, também é do Michael Giacchino, né, assim. Ele faz um trabalho sensacional e no Incríveis 2 é transcendental, assim, é uma coisa que dá até arrepio só de pensar. Ele já estava no Incríveis 1, ele fez também Ratatouille, que é uma trilha sonora maravilhosa. Com uma temática francesa. Maravilhosa. É uma que eu tenho as músicas nos meus players e... Eu posso estar ouvindo Metallica, se a música seguinte for essa, eu fico mais empolgado com Ratatouille do que... Com Metallica. Com Metallica. Sim, vocês ouvindo aqui primeiro. A parte visual, maravilhosa. A música, incrível. Não, eu tava tentando não usar esse adjetivo. Mas é impossível. Mas é impossível. A história... Eu diria que é o ponto mais fraco, mas... Muito boa ainda. Mas ainda é muito boa. É mais fraco, mas entre 10 e 9.8 lá já é o mais fraco. Sem dar spoilers do filme, obviamente, mas
O filme é previsível. Era a palavra que eu ia pegar agora, que eu ia usar agora. Previsível. A história é previsível, o filme é imprevisível, porque acontece da maneira que ele mostra, você fica tão bêbado de emoção da maneira que o Brad Bird conseguiu colocar as imagens, tudo acontecendo, que acaba que a história ser meio previsível não atrapalha a sua experiência. Mas ainda assim, como você falou, é a parte que está um pouquinho de nada mais abaixo. É uma história. Não, é uma história imperfeita, mas com personagens perfeitos, uma execução perfeita. Os personagens, os incríveis, eles são 5 personagens muito bem construídos. Tá, talvez o Zezé não seja tanto assim, o Jack. Mas porque ele é um alívio cômico. Mas o Jack teve uma das melhores cenas do filme. Eu acho uma cena meio que de luta dele. Eu não vou citar mais detalhes, mas uma cena dele usando os poderes dele é excelente e é uma coisa que parece ter sido tirada de um desenho animado. É como se fosse um curta. Aliás, o curta desse filme... Sim, além do Incríveis 1... Entre o Incríveis 1 e o Incríveis 2 saiu curtinha que é o Jack Attack. E ele mostra um pouquinho de como os poderes do Jack começaram, do Zezé, começaram a aparecer. E é incrível, todo mundo tem que assistir. Mas essa não é a única cena de ação boa, porque o filme tem várias cenas muito boas. A Mulher Elástico brilha nesse filme. Eu só diria que o Flecha não foi muito bem usado. Ou Dash. Ele aparece pouco. Eu só acho que eles não tinham muito mais o que explorar dele. Ele já tem uma cena maravilhosa no primeiro filme, que é ele andando na água. Ele usando o poder meio que pela primeira vez, assim. O primeiro filme, o negócio deles é basicamente... O negócio dele é basicamente essa família tá vivendo escondida, eles não podem usar os poderes. Então... mostra eles começando a usar os poderes de novo lá. O Flash usando o poder para fazer algo. Coisa assim. E aí nesse não tem muito disso. É tipo, vou ajudar meus pais. É só... No primeiro eu acho que teve essa cena muito boa dele, mas eu discordo de que não tinha o que explorar. Eu acho que teria muito como explorar ele fazendo alguma coisa muito boa, mas eu realmente acho que eles não se importaram tanto em investir no roteiro desse filme pra fazer uma coisa muito milaborante. Mirabolante. Não sei falar essa palavra. Mirabolante. Agora saiu. E eu até perdi o foco do que eu tava falando. Eles não se importaram muito em pôr nisso no roteiro, porque eu acho que ia gastar mais um tempo pra pôr uma trama pra ele. Eu acho que eles exploraram quase bem a Violeta também. Eu achei ela ótima nesse filme. Sim. Mas o foco foi a Mulher Elástico. Achei até o Senhor Incrível, a gente ama ele, então a gente quer continuar amando ele, mas ficou tipo, ele tá meio sendo meio otário. Mas eu gosto dele. É um pouco machista, né? Mas eu achei muito fofo ele se controlando. Estou feliz por você! A Mulher Elástico tem essa coisa de ela tem que trabalhar. Eu acho muito legal que ela é a escolhida pra ser a cara da volta dos heróis lá, porque E faz sentido pro filme. Sim, o Gelo e o Senhor Incrível, o Gelado um pouco menos. O Gelado, não o Gelo. O Gelado um pouco menos, mas o Senhor Incrível, o poder dele é destruição, basicamente. Ele é força bruta, ele é derrubar um prédio pra salvar os caras. Gatinho. O gatinho. Ele arranca uma árvore do chão pra tirar o gato. Mas... E aí a Mulher Elástica é uma coisa mais tática. Como ela mesma diz, ela é mais flexível. E aí... É interessante ver o Senhor Incrível tendo que segurar o que ele mais quer fazer, que é usar os poderes dele pra ser super-herói de novo, porque é isso que ele sabe pra fazer, é essa vocação dele, mas ele vê a esposa dele fazendo isso no lugar dele, e parte dele quer
que ele seja isso, mas ele quer apoiar também. E aí ele fica nesse conflito de que legal que você tá indo bem nisso. Que ótimo. Como você maravilhosa conquistou isso tudo em um dia. E o mundo caindo ao redor dele. É também ótimo que ele subestimando o trabalho da mãe na família lá, que, não, cuidar das crianças vai ser a coisa mais fácil da minha vida. Eu sou um super-herói, mulher. Deixa comigo. E aí... ele também não esperava pelo Zezé, mas não é só pelo Zezé que ele tá exausto. O Zezé tá tranquilo ainda. Sim. Nessa hora. Aham. A gente já tá dando spoiler? Não, eu acho que não. Ok, então spoilers. A gente vai botar vai falar spoilers agora. Senhores ouvintes, se você está escutando a partir desse ponto, você está sujeito a spoilers. É engraçado porque ele não aprende a lição dele no final do filme. Ele passa por essa dificuldade, mas ele não fala no final... nossa, ela realmente passa por dificuldades e eu devia valorizar mais o trabalho dela. Ele só termina o filme. Ok, o dia foi salvo, graças a nós, os incríveis. Os Incríveis 2. Que eu não gostei, no geral, do papel do Senhor Incrível, porque ele vai contra o movimento feminista da vida. Que tem isso dele, não, vou ficar aqui com a família, pode... Já que tem que ser você que vai voltar a trabalhar porque querem você e não eu, Senhor Incrível, não tem problema, vou ficar aqui com as crianças, é fácil, são só crianças, por favor. Aí ele tem lá, a primeira noite ele liga pra ela e fala, que bom que tá tudo ótimo aí, tá tudo ótimo aqui. E ele tá no rio de merda, porque tá tudo uma merda, tá tudo difícil. Mas o filme mostra que, o papel da mãe é difícil, mas ele consegue, porque em um dia ele virou à noite, tomou um monte de café, estudou matemática, virou o gênio da matemática pra ajudar o Dash. Era matemática de ensino fundamental, né? Não precisa de gênio da matemática pra isso. Sim, mas ele tava lá todo frustrado no início e depois, em uma noite, ele conseguiu resolver o problema do Dash, conseguiu estão mudando a matemática? Resolver o problema da Violeta, que ele... Não, ele não resolve. Ele não resolveu, mas ele achou um jeito dele. Ele faz parecer que ele tá sabendo lidar otimamente. E, ele mostra no filme que não foi a melhor solução, porque ele não resolveu problema nenhum. Mas ele só pede desculpas depois. O problema não é ele pedir desculpa, é que pro Senhor Incrível parece que ele handle it. Eu acho que o problema não foi resolvido, mas na cabeça dele, ele foi excelente, tá ótimo. Ele consegue resolver todos os problemas da família. O que eu falei, ele não aprendeu a lição dele, ele tá ok, massa, tá tudo bem, eu sou ótimo. Pois é, eu acho esse o problema do filme. Não me incomodou pra ser um problema do filme. Eu não gostei disso na personalidade dele. Ele continua sendo... Sim. Eu lembrei agora da cena que ele tava tentando resolver o negócio da Violet. E ela solta o refrigerante ou a água pelo nariz. E, meu Deus, que cena bem feita. Eu tava sentindo o olho ardendo, o nariz... irritado, a tosse dela, caraca, isso tá muito perfeito, a cara vermelha, eles fizeram muito bem feito essa cena dela soltando coisa pelo nariz. É engraçado que a gente tem uns filmes que são bem engraçados e muitas vezes na vida isso aconteceu com o Victor. Então acho que é por isso que ele ficou tão impactado com essa cena. Ele sentiu todos os sentimentos dela, porque... Já passou por isso. Mas aproveitando que a gente tá nos spoilers pra falar da cena de ação, a cena... Primeiro tem o vilão que... Ele não é muito bom, mas assim, a gente saiu do Síndrome, e o Síndrome é um dos melhores vilões... O Síndrome é muito bom. Já feitos. Assim, a motivação dele, a forma como ele quer... O plano final dele não é nem dominar o mundo, é só... Eu quero que super-heróis parem de existir porque meu ídolo não merece. Ele não merece ser... Ele foi babaca comigo. Não conhece seus ídolos.
A motivação dele é só isso, é só meu ídolo foi babaca comigo, ele não merece ser ídolo de ninguém, então ele vai ser um bosta nesse mundo que eu vou criar agora. Ele é muito foda, eu Ele é muito foda. acho ele incrível a ideia dele. E ele, assim, é meio psicótico, ele derrubou um avião com mulher e crianças e tudo mais. Mas esse, agora, ele é... não pegou muito, não... Pois é, eu acho que o problema dele é que eu não consigo ver... Eu não consigo lembrar, a gente não assistiu o filme há muito tempo, Uhum. eu não consigo lembrar qual era o principal objetivo dele. Eu lembro como que ele quis fazer isso, mas eu não consigo lembrar exatamente qual é o objetivo que ele quer alcançar. Mas, Se aliás... estamos na zona de spoiler, primeiro que é ela. a gente pode falar que ela, eu tava Tá. pensando nisso. Quando ele falou uns 2, 3 eles, eu pensei, a gente pode falar que é ela. Mas a motivação Eu dela queria é... entrar na zona de spoiler sem dar tantos spoilers. A zona de spoiler é, você já viu o filme, você É. já sabe. Justo. Ela tem meio que a mesma vontade do síndrome de não quero que eles sejam heróis mais, não quero que ninguém seja herói mais. Mas ela faz de um jeito, ela parece que ela quer dar uma volta. Eu vou fazer eles voltarem pra fazer eles ficarem tão mal. Porque na que verdade, ninguém na nunca verdade mais o vai irmão voltar. dela quer que ele volte Que ele volte. e ela não quer. E ela É. quer que, tem que ser proibido pra sempre. Eles têm que fazer uma coisa tão ruim que não tem a hipótese de voltar. Eles já não estavam faz proibidos, sentido. não tem pra quê. Isso até é questionado no filme lá, tipo, por que você tá ajudando seu irmão? Se você não quer que eles voltem, por que você tá ajudando? Porque ele tem... O irmão tem uma lembrança de que se os super-heróis ainda estivessem na ativa, os avós dele, ou os pais dele, Os não pais. teriam morrido. E ela, eu não consigo ver como que ela culpa os super-heróis por isso ter acontecido. Não, tem Ela como não ver. culpa os super-heróis, ela culpa a visão da sociedade de tipo, tá de boa, os super-heróis vão me salvar, então não Isso. preciso... O irmão fica, se tivéssemos heróis, qualquer coisa podia acontecer, eles iam salvar a gente. E ela fica bolada porque, pelo pai deles confiarem nos heróis, eles não fizeram nada, contaram que alguém ia salvar e ninguém veio salvar. Sim, mas eles Então não... o problema é existir essa esperança de ter alguém super poderoso que vai resolver todos os problemas. Mas eles só não foram salvar porque eles tinham sido proibidos já. Exatamente. E é por isso que não faz muito sentido, assim, a motivação dela pra mim. É tipo, porra, dá uma olhada na visão geral do que aconteceu e você vai perceber que... E aí, como não faz muito sentido, ela só fica parecendo aquela vilã megalomaníaca que só quer algo muito grande. Tipo, eu só quero que eles nunca mais existam para sempre. É vazio. E Insano. é meio chato, porque tem uma hora lá que quando a identidade do vilão ainda não foi entregue lá, que aliás, esse plot twist dá pra ver chegando a milhares de quilômetros de distância. Eu achei, pelo menos. Eu sou meio tapado durante os filmes, né? Uhum. Normalmente eu só vejo um negócio quando ele acerta a minha cara. Uhum. Nesse filme, no começo, a Isadora perguntou um negócio pra mim e falei, não, é porque é a irmã. É a irmã, obviamente. Não são os dois, é só a irmã. Pois é, eu tava esperando tanto, como a gente esperou tanto por esse filme e ia ser novo. Eu fiquei, não, eles vão fazer um roteiro muito legal. Então eu falei, não, isso tá muito óbvio, então não pode ser isso. Eu já ignorei que era irmã, até porque ela tem um visual mais... que pra Disney Pixar é vilanesco. Ela tem um cabelo bagunçado, ela é mais largada, nananã. Eu fiquei, não, vai ter um twist, vai ser uma coisa mirabolante, olha aí de novo. Aliás, é muito interessante o que eles fazem com o visual, com o personagem. É muito interessante o que eles fazem com a representação dos personagens, porque eles conseguiram me fazer confiar num business guy. Tipo,
Pô, o cara é o Nossa, achei empresário. super creepy. Eu tava muito com todos os pés atrás com ele. Mas eu acho que isso é o geral de muitos filmes, que o business guy é o cara malvado. Mas ele é só mal empolgadão lá, de tipo, eu adoro super-heróis, vamos fazer isso funcionar. Mas assim, eu acho que é um pouco do formato de aquilo parece um vilão. Tipo, parece uma coisa que eles estavam querendo fazer pra parecer um vilão. Uhum. Porque ele fica nessa de, eu adoro heróis, vai dar tudo certo. E aí no final ele, na verdade eu odeio heróis. Pois é, eu tava esperando algo assim. Não sei, o ator que faz a voz dele é o Saul, do Better Call Saul. É o Bob Odenkirk. Isso, como é que é o nome da série, gente? Breaking Bad. Isso, Breaking Bad. Desculpa, Ele é o- fã de Breaking Bad. Ou de Better Call Saul. Ele é Porque eu lembrei o Better Call Saul. Essa série Ele é o advogado corrupto lá. Gente, só que ele tem uma voz tão amigável, mas tão amigável, que eu não conseguia ver se... Talvez isso tenha me ajudado a não ver ele como um possível vilão. E eu acho que isso me ficou na minha cabeça, tipo, ele é o vilão, ele é corrupto, eu sei que é. Não pode não ser o vilão, ele tá muito óbvio como uma pessoa legal. Exato. Mas apesar de tudo isso que a gente falou do vilão, uma das melhores cenas do filme, se não a melhor cena do filme, que é quando a Mulher Elástico invade o esconderijo O covil dele. Que no caso ainda é porque é o Screenslaver, que eu não sei como é que tá em português. Não, e aí ele... Porque tem um cara vestido desse vilão. Então, quando ela invade o esconderijo dele, que é ela, é a melhor cena do filme. É a melhor cena do filme, porque o visual é tão incrível, é tão assustador para um filme que, a priori, a maior parte das pessoas vai pensar que é um filme de criança. Isso é uma coisa que eu conversei com você sobre, que o Brad Bird, em pessoa, falou... questionaram ele sobre isso, tipo, tem umas cenas que assustam crianças, você tá ligado nisso? O que você fez, seu maníaco? E aí ele falou, mano, porque vocês veem filme de animação como um filme de criança, e isso não é um filme de criança, é um filme... É um filme. Até deixando como recomendação pra quem tem filho ou irmão menor e tá querendo levar, dá pra levar, eu acho que é tranquilo, assim. Claro que eu não tenho filhos, o meu irmão mais novo tem 27 anos, mas é um filme que dá, mas precisa de um... Os pais precisam guiar. Um acompanhamento. É isso, é importante o acompanhamento dos pais, porque tem essa cena do covil do vilão, é uma cena assustadora para um filme infantil. Eu acho que toda vez que eles botam aquele óculos em alguém, fica uma coisa meio assustadora. Tipo, a pessoa fica com um carão de estou hipnotizado e sou maligno agora. É mó assustador, e você vê a Mulher Elástica com esse negócio, você vê o Senhor Incrível com esse negócio, é tipo, caraca, mano, tenso, isso vai dar tudo errado. Ou as crianças veem isso e pensam, caraca, imagina se meus pais forem abduzidos assim, é muito perigoso. Pois é, eu tenho um sobrinho de 4 anos e a minha irmã foi assistir com ele, eu não cheguei a perguntar pra ela como foi a reação, mas sempre que tem alguma coisa, e ele entende muito os filmes, ele adora filmes de super-herói. Então, eu imagino que ele tenha ficado muito assustado nessa hora, porque sempre que o vilão é convencido, o herói é convencido a fazer alguma coisa, ou hipnotizado, ou alguma coisa que mostra que ele não tá tomando decisões corretas, ele fica, mas mamãe, por que ele tá assim? E ele fica com medo mesmo, é muito fofo. Então, mas fica essa tudo cena bem. é a melhor, mas é a que precisa de mais cuidado quando for assistir com uma criança. Uhum. Mas pode segurar na mãozinha da criança e fica, vai ficar tudo bem, continua assistindo. Eu tô aqui com você. A minha cena favorita, no caso, é dos heróis novos lá, indo pra casa dos Incríveis e tentando raptar o Flash e a Violeta. E tem umas coisas visuais muito incríveis nessa parte. Mais uma vez, a parte visual... É uma coisa que a gente não citou sobre a parte visual, que ela tem...
No primeiro, ela tem umas inspirações, umas coisas baseadas nos quadrinhos, assim. Tem muita coisa de luz e sombra, umas formas, coisas assim, são muito baseadas nas histórias de quadrinhos de super-herói. E ele subiu um nível, assim, desse tipo de coisa. E essa luta, ela é maravilhosa. Tem uma luta um pouquinho depois que é um pouco menos interessante, porque já é tudo sendo resolvido, mas essa eles até perdem. É tipo, é muito legal ver o Gelado chegando lá e salvando eles, porque tipo, ele mostra que ele é o herói que sabe que tá há mais tempo no negócio lá, ele já sabe o que fazer. Ele mostra experiência e assim, ele luta contra, sei lá, 6 heróis novos lá, e os 6 eles não conseguem prender ele. Eles têm que. Todos têm que se juntar pra prender ele, pra botar o óculos, e aí, cara, essa hora o Gelado é muito bom. É muito tenso. Foi muito legal porque eles exploraram mais dele, que assim, ele e a Edna, assim, são personagens que marcaram do primeiro filme, mas que eles não tinham feito muita coisa. O visual da Edna tá incrivelmente assustador de tão real. Maravilhosamente assustador, vamos dizer assim. Porque como quem faz a voz é o Brad Bird, ela tem aquela voz grossa que é ótima personagem, melhor personagem. Adoro. Uma boa personagem. E poucos minutos no Incríveis 1, poucos minutos nesse, ainda deixou lá carimbado. Sim. Edna esteve aqui. Mas se não tivesse uma cena muito boa com a Edna, esse filme ia perder muito, porque ela marcou muito e todo mundo ama. Sim. E assim, o fato dela ser tipo, sincronizada mentalmente com o Zezé lá, veio do nada e é engraçado. É divertido. O Zezé com o pirulito lá todo... Ele parece aquele filme do Bebê Boss. Ah, é? Oh, não sei se eu gosto disso. Isso é um... Eu não vi esse filme, mas aquela cena que ele tá com o pirulito, com aquela carinha snob de bebê grande, eu fiquei... E vocês, Adora, qual foi a sua cena favorita? Acho que eu gosto muito da cena da Edna mostrando a nova roupa do Zezé com o Zezé lá. E ela explicando, mano, você não fica dando biscoito pro menino, você vai usando essa coisa que eu inventei aqui da noite pro dia. Ela é muito ótima. E essa cena que você falou da luta na mansão que tem o Gelado, eu amei também, porque o Gelado tá muito badass. Uhum. E ele é muito bom. E você fica, gente, que herói legal, que era um filme só do Gelado. Ele protegendo eles lá e o carro do Senhor Incrível é ótimo. Tudo ótimo. E quando ele chega lá e tipo, ele já sabe o que tá acontecendo e fala... Ok, eu vou fechar a porta agora. E eu não lembro exatamente o que acontece. Que ele legal porque fecha a porta na cara deles e fala, mano, corram. Eu acho que eles não sabem ainda nada sobre hipnose, eles não têm realmente uma informação sobre o que está acontecendo, mas ele fala, o Roberto pediu para eu vir aqui cuidar das crianças, tem essas pessoas aqui falando a mesma coisa, eu não vou confiar neles, então tchau vocês, eu não confio em vocês, confio em mim, sou mais eu. Uhum. É muito bom. Eu queria dizer que tem um dos melhores vilões, quer dizer, ele é um herói que no final acaba sendo vilão, que me representou fortemente, que é o Refluxo. Como é? Refluxo. É um superpoder ou uma situação de saúde? Você decide. Lembrei a minha melhor cena, que é só, na verdade, uma falhinha, não é a cena, é no final, quando acaba tudo e a mulher vai presa. E a Violeta, como eu já citei pra vocês depois do filme, a melhor coisa é ela falando, não, todo mundo sabe que nada vai acontecer, ela vai pagar fiança e vai ser solta. E vai ser solta. E eu fico, meu Deus, que crítica social! É ótimo, porque tipo, ela é a única que pensa nisso lá. Não, todo e passa muito despercebido. O dia foi salvo! Conseguimos salvar o dia. Você sabe que ele
que nada mudou e Ela tem dinheiro, ela tem dinheiro e não vai vai ser salvo. O dia foi salvo. Quase falou, é Brasil isso aqui, rapaz. Muito bom. Violeta, melhor de todos. Mas você só não teve a experiência completa de um cinema português nesse dia. Sim, porque esse filme não teve intervalo, mas... Porque normalmente aqui tem uma empresa grande de cinema, que é a UCI, e a outra empresa grande de cinema, que é uma empresa grande de cinema, televisão, telefone, celular, tudo. Que é a empresa que patrocina todos os maiores eventos de música, os maiores eventos de futebol, que são os cinemas da NOS. E todo cinema da NOS tem intervalo. E o da UCI não. A UCI não tem? UCI, não. Ok. Não. IMAX também. Não IMAX eles também nosso. não param. Sim. Mas eles não param também em IMAX. O IMAX não para e o UCI não para. Mas toda vez nos filmes, nossa, você tá lá super empolgado e no pior momento possível, que você sempre pensa, podia ser 2 segundos antes. Ou 2 segundos depois. Eu assisti outro filme com o Felipe, o Tag, que eu acho que em português de Portugal é tipo Jogo da Apanhada. Jogo da Apanhada. Eu acho que em português do Brasil é Te Peguei. Excelente filme. É um excelente filme. Se um dia sair no Brasil, porque assim, como é comédia, pode nunca sair. Você tava falando do Homem-Formiga, que é só em agosto e no Brasil já saiu. Mas pelo que diz, o Tag vai sair no Brasil em agosto e aqui já saiu. Mas assim, é uma troca um pouco... Porque Injusta. um é um blockbuster mundial, o outro que com certeza vai sair e o outro é uma comédia. O outro é uma comédia... Que não é da Globo, então talvez não saia. Mas é um filme muito divertido, sobre amizade, sobre manter o contato com amigos mesmo depois de adultos lá e da dificuldade disso e o tempo vai passando e todo mundo que tá nesse ponto da vida assim, eu acho que pode se identificar com esse tipo de coisa, de tipo, vai perdendo um pouco o contato com os amigos e tudo mais. Então, e aí eles têm essa coisa que é pra manter o contato, e isso é muito legal. Mas esse não é não é o ponto. O ponto é que a gente assistiu esse filme e tinha um intervalo no meio e era muito agoniante. Porque no meio de uma cena de ação lá e acontece uma coisa da cena de ação pra, tipo, terminar ela. E aí, ok, agora vai passar pro próximo, vai acontecer, tipo, a gente vai ver o que aconteceu disso, né? Porque a tela fica preta e aí acaba, do nada apaga e fala intervalo. 15 minutos de intervalo, gente. De quem foi essa ideia? Você tá lá naquela... Que filme legal. E aí acaba, e aí para. E você fica mal acostumado. Porque no Brasil, o Felipe sempre teve a tradição de, durante os trailers de início, já que a gente não queria mesmo ver os trailers, ele ia ao banheiro pra fazer aquele xixizinho pra aguentar 2 horas tranquilo com meio litro de refrigerante. E ok. E aí agora ele já nem se preocupa porque ele sabe que vai ter um intervalo no meio e no meio ele vai ao banheiro porque 15 minutos é muito entediante. Mas eu tenho uma dica, voltando a morar em Portugal e cinemas, já que a gente já saiu de todos os tópicos direito. A pipoca em Portugal é doce. E ela parece que é só uma pipoca amanteigada. Então, presta atenção, se você quiser pipoca salgada, você tem que pedir pra ela ser salgada. Exato, porque a pior coisa é que a pipoca no Brasil ela tem uma cor diferente, a doce. Ela então, não é rosa aqui. Quando você olha pra pipoca doce, você sabe que ela é doce. Aqui, a pipoca normal ela não tem manteiga. E a doce, ela parece uma normal amanteigada. E é o padrão. Então, como eu sou mané, as primeiras 4 ou 5 vezes que a gente foi ao cinema, eu comprei pipoca, cheguei na sala, comecei a comer, aí vi que era doce. Aí eu tive que voltar lá e falar, desculpa, eu queria salgado. Mas aqui eles resolvem muito rápido essas coisas. Não é um teu problema pra eles resolverem, mas é meio frustrante você ir lá todo empolgado da pipoca, ela é doce. Na verdade eu me acostumei. Eu coloco uma quantidade de pipoca na boca equivalente a... Um arroba. Meio arroba. Faz sentido. E ela é doce.
Mas eu me acostumei, assim como o Felipe se acostumou com o intervalo, eu me acostumei com a pipoca doce e hoje eu até peço ela doce e o Felipe não gosta, porque ele não gosta da doce. A Isadora pede metade salgada e metade doce, sendo que a metade doce é em cima. É porque aí eu como. E aí ela fala assim, tá sussa, pode comer. E aí eu vou assim, a primeira vem uma salgada com um monte de doce. Por quê? É verdade, isso acontece. Mas agora eu já tô até começando a me acostumar com a pipoca doce. Ok. Você acostuma com tudo na vida. Existe todo um movimento contra a pipoca doce, mas nem Jura? tão... não, é mó odiado. É assim, quem gosta, gosta, mas quem não gosta... Tá. Tipo, Não, mas aqui é padrão. Não, no Brasil a gente odiava a pipoca doce, principalmente no cinema. Quando começou a ter, você ficava, faz sentido essa pipoca doce no cinema, tá errado isso aí. Eu acho que até no Splatoon teve uma Splatfest, só que foi aqui na Europa, não foi... Pipoca salgada contra pipoca doce. Pipoca salgada contra doce, eu acho que foi europeia. Não teve na americana. Na americana é tipo suco com ou sem gominhos. Time sem gominhos. Última coisa sobre o cinema. Aqui é lugar marcado, mas você não escolhe o lugar. Você chega no cinema e aí eles falam, você quer no meio? No meio, em cima ou embaixo. E aí você fala, no meio, e aí ela vai e escolhe o lugar. O que é bom, porque não tem aqueles espaços, tipo, um casal, um vazio. Um casal, um vazio, mas você não tem opção. Às vezes eles colocam num lugar que você fala, por quê? Por quê, bro? Na fileira de baixo ali, tinha lugar exatamente no meio. Você me colocou nessa aqui, no canto. Não faz sentido. Mas Isso acontece. Ok. o cinema aqui é mais barato. Felipe tem as estatísticas dele. Pior que eu tenho mesmo. Como eu gosto de Excel, eu fiz uma tabela com os preços e salário e proporção. Você mandou isso. E aí a proporção do cinema em relação ao salário aqui é menor do que a do cinema em relação ao salário no Brasil. Então cinéfilos se mudem, porque o Brasil é caro demais. Eu vou para Portugal porque eu tô com saudade das pessoas, eu tento convencer todas as pessoas que falam comigo a me dar pra cá. Verdade. Ok. Eu acho considerações finais, alguma coisa que vocês gostariam de dizer? Sim, ouçam as trilhas sonoras do Michael Giacchino. Ele tem Up, ele tem Incríveis 1 e 2, ele tem Ratatouille, ele tem... ele tem Jornada nas Estrelas. Jornada nas Estrelas é muito bom. Sim, ele tem Divertidamente. Divertidamente, sim. E o melhor filme da Pixar, Carros 2. nem de brincadeira. Desculpa, não, Carros 2 é ruim. Eu gosto muito de Carros 1. Eu sei que não é um dos melhores filmes da Pixar, mas eu gosto de carros, eu gosto de corrida, sou fã do Senna. Então, eu gosto. Mas Carros 2 é ruim. Ok. E vocês, ouvintes, comentários. Façam comentários. Tem lá na descrição desse podcast tem vários comentários que vocês podem fazer. Tem vários lugares que vocês podem fazer comentários. Tem a página no Facebook, tem o Twitter, tem a hashtag no Twitter. Qual é a hashtag no Twitter? Hashtag no Twitter é hashtag PiratasPod. No caso, o pod é POD. Piratas é PIR. Ele riu porque ele não sabe. PIRATAS, Tem no YouTube. Tem no YouTube, você pode fazer comentários no YouTube. Obrigado aos comentaristas de YouTube. Eu tô lendo os comentários, você pode ver pelos meus coraçõezinhos que eu mando. Então comenta aí, interaja. Eu gosto muito de receber feedback e comentários. E peço desculpa aos fãs de jogos que hoje a gente não falou nada sobre isso. Não, mas foram 2 episódios seguidos de E3, então tá bem balanceado. E é isso aí, obrigado Felipe. Obrigado, eu que agradeço por finalmente fazer parte, não falando de uma maneira rude, mas eu realmente gosto muito do podcast. Fato de estar morando longe da família, de estar morando em outro país e tudo mais, poder escutar o podcast me ajuda muito a manter contato. Então. E obrigado, Isadora. Obrigada pelo convite. Isso como
Nós três aqui que estamos gravando sabemos, é um podcast que demorou muito mais do que devia para acontecer, porque na época que eles iam viajar, eu ia chamar eu chamei, na verdade, se eu não me engano. Eu falei, a gente devia fazer um podcast, aí acabou não fazendo. E aí eu falei, eu tô me mudando amanhã. Não deu tempo. E aí eu fiquei bolado e aí quando eu tava aqui eu pensei, a gente devia fazer um podcast, a gente podia fazer um podcast, aproveitar que a gente vai ficar um tempo só nós três na casa deles. Bora fazer. E acabou fazendo. E agora, é isso aí. Obrigado, Luan, por ceder seu espaço pra gente um dia. Tamo junto. E Carol, muda pra Portugal. E é isso, quem estiver ouvindo, um beijo, um abraço, um aperto. Se vierem pra Portugal, pode entrar em contato com a gente também, que a gente tem umas dicas legais. É verdade. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, Pipoca. Tchau, Pipoca. Enfim. Falando nisso, eu acho que eu vou fazer pipoca. Pipoca. Pipoca.